Isso aí é ovo de avestruz, dona Zezé. Mas o que um ovo de avestruz viria fazer no meu ninho? Isso aí pode ser culpa daquela Laudelina, aquela cegonha atrapalhada. Vai ver que na hora de fazer a entrega ela errou o ninho. Eu tava dormindo, Cangoma me chamou. Eu tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo. E se levanta, preto, cativeiro acabou. A gente está iniciando agora esse projeto novo, que é o Ciclo de Teatro para Infâncias, e semanalmente a gente está promovendo debates, aulas, palestras com os alunos para pensar o teatro feito, produzido para crianças e adolescentes na contemporaneidade. A cada semana a gente tem um tema e depois um espetáculo que vai se relacionar também com o tema que vai ser trabalhado na semana seguinte. Gente, primeiramente, muito bem-vindos, tá? Está muito feliz de começar com esse novo ciclo aqui na Escola Popular de Teatro da Baixada. Essa é a primeira turma que a gente está fazendo que não é voltada para uma atividade específica, né, do fazer teatral, e sim para uma discussão sobre um tema, sobre algo, né, que está relacionado ao teatro, que nesse caso o teatro infantil, teatro para crianças. Eu vou apresentar o Marquinhos, o Marco dos Anjos. Eu vou começar falando que ele foi meu professor 23 anos atrás, de teatro. A nossa idade, né? E é uma alegria muito grande para mim, pessoalmente, conseguir trazer o Marquinhos para dar aula aqui na Baixada. E essa escola de teatro aqui na Baixada tem exatamente esse intuito, fazer com que a gente tenha formação aqui, no nosso território, né? E aí com professores, tanto do território como professores que a gente convida também de outros lugares. E nesse caso específico, o Marquinhos é especialista em teatro para crianças, então a aula inaugural está sendo com ele. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre teatro para as infâncias, mas principalmente, que é o tema do nosso papo hoje, que é a acessibilidade no teatro para as infâncias dentro desse segmento, que é o que norteia esses encontros que vão ter aqui. O espetáculo infantil acessível, que eu estou rodando o Brasil com ele, e vou falar sobre ele como um recorte de estudo que está dando certo, que eu estou tendo encontros muito legais, principalmente com a comunidade surda, com a comunidade cega. O retorno está sendo muito, muito, muito legal. O meu próximo espetáculo vai dar sequência a essa pesquisa em função da necessidade disso ser realmente uma potência, disso ser possível. Teatro para as infâncias, eu acho que ele tem a responsabilidade, né, de provocar pensamentos, temas, e basicamente a criança é uma porta de entrada naquela família. Primeiro que a família já estar no teatro já é um diferencial, juntos ali para que aquela criança possa assistir um espetáculo, né? Já é um diferencial interessante. E aí o que está sendo contado ou provocado no palco traz informações para essa criança que talvez ela possa desdobrar, levar para casa, trazer perguntas e querer saber um pouco mais sobre aquele tema que está rolando ali. Hoje eu consegui pelo menos provocar um pouco os alunos presentes sobre a questão da acessibilidade poder estar inserida desde o início da criação desse espetáculo, né? Desde a gênese, assim, que ela surja desde a dramaturgia e não como um recurso extra que venha possibilitar essa comunicação, para que a gente já pense um espetáculo que seja acessível para pessoas com baixa visão, cegas, surdas, enfim, a minha linha de pesquisa está nessa direção. Vento que venta é o frade. Frade. Na boca do fogo. Fogo. Tudo que o mestre mandar, Faremos todos. Pensei em trazer algumas coisas, né, mais assim formais, mas acho que quando a gente fala de periferias, nós todos, como cidadãos periféricos que somos, eu acho que a relação deveria ser outra, uma relação de troca mesmo. Na minha época, pelo menos, a minha periferia era uma periferia onde não se oferecia nada.
muito menos cultura e estudo em nível superior. E dentro da faculdade eu ouvi um homem branco dizer: você tem uma vida difícil de forma tripla ou quádrupla, porque você é preto, é gordo, é gay, é macumbeiro, é pobre. E até hoje eu não sei, já uns 30 anos depois, se aquilo foi algo bom dele ter falado ou não. Eu acho que não. Eu tenho a sensação de que ele foi extremamente equivocado. A palavra periferia vem do entendimento daquilo que é um contorno circular. Então, é aquilo que a estrutura, de certa forma, dentro de uma sociedade, é a periferia que dá o suporte econômico, o suporte da sociedade, mas, por outro lado, é a camada da sociedade que é afastada do centro de tudo o que o centro acha que pode oferecer. E tive a alegria e o prazer de ser convidado hoje para compor esse trabalho tão bonito sobre o teatro para as infâncias, né? O teatro para crianças e a sua relação com as periferias. Na verdade, falando um pouco do sujeito periférico, né, a partir do lugar de fala da minha própria vivência como artista de periferia, e algumas impressões que eu queria trazer sobre o sentido de como nós nos entendemos dentro dessa periferia que forma e que faz cultura, que tipo de cultura a gente traz ou pode trazer, o que pensa, né, a sociedade sobre a cultura que a gente produz. E falando da minha experiência em educação, quais são ou quais seriam as necessidades, né, as agendas e os temas a serem discutidos e necessários dentro da produção da nossa cultura, das nossas questões que emergem da periferia. Todos nesse mundo têm o seu lugar. Na escuridão é que a estrela vai brilhar. Flor na primavera, fruto no verão, chuva no outono, no inverno e hibernação. Tem gente que é alta, gente miudinha, tem gente gordinha e também gente magrinha. Há quem seja sério, há o brincalhão, todo mundo junto, José, Maria, João. Pra mãe natureza tudo é amor, mesmo diferentes todos têm valor. Calango, galinha, pato, urubu, jumento, asa branca, todos eu e tu. Estou aqui no ciclo Teatro para a Infância, da Companhia Cerne, e eu vou falar sobre o processo de adaptação teatral que eu fiz de um livro, a história de Kafka, a Boneca Viajante, para o teatro. Então, vou compartilhar um pouco da minha experiência com os alunos e estou muito feliz de participar de um lugar, né, tão importante, né, que está potencializando a cultura na Baixada. É lindo esse trabalho que está sendo feito aqui, né, tipo, ter uma sede, ter um espaço onde a gente possa pensar teatro, né, pensar novas possibilidades de mundo, né, que a gente quer. O livro, ele não é necessariamente infantil, né, e aí quando a gente começou a adaptar, a gente até se questionou sobre isso. Mas é difícil também, aqui a gente não tem um nicho muito pronto para um teatro que é para todas as idades, né? Você precisa um pouco nomear, né? O teatro infantil, teatro para adolescente, teatro para adulto. E a gente achou que funcionava mais como uma peça infantil, ainda que o livro não seja um livro infantil. A adaptação, ela já é um processo de autoria, né? Porque você vai sempre trazer o seu olhar sobre aquilo, né? Então, assim, não existe isso de você sacralizar uma obra, e aí isso é legal pensar em textos clássicos e tal. Não existe um sentido oculto daquela obra que só quem desvendou vai ser capaz de atingir, e esse sentido é o certo, né? Assim, a obra é o que ela é e cada um vai se relacionar com ela de uma forma. Me incomoda sempre um teatro infantil que às vezes coloca a criança, né, como assim, você tem que tratar ela diferente. Não, assim, você tem que confiar na sensibilidade daquela criança, né, no poder de imaginação que ela tem, que muitas vezes é maior do que dos adultos, né, e confiar que o teatro é isso, né, teatro é jogo, é um jogo entre realidade,
ficção e imaginação, né? A ficção é uma construção da nossa realidade com a nossa imaginação. Que as minhas histórias ganhem o rio das lembranças. Eu sou Iparu, o menino pássaro. E eu estou aqui para poder falar sobre o meu direito de dizer que eu existo. E que o meu lugar é aqui. E não lá fora, ou então aparecendo na televisão como uma pessoa perigosa. Eu sou Iparu! Ser convidado para falar sobre teatro para crianças já é algo muito legal. Dentro de um evento que está se propondo a fazer encontros para pensar esse teatro, para refletir sobre esse teatro. E aí, para falar disso numa perspectiva afro-referenciada, isso deixa a coisa ainda mais incrível. Então, que bom que a gente pode estar aqui hoje para falar de coisas que nos encantam e que podem encantar outras pessoas também. Nanã, Euá, Oxum, Nhançã e Iemanjá. E a gente brincava que ninguém assistia a cena de Iemanjá, que é essa aqui. Porque antes vinha a cena de Nhançã. E que era a cena que tinha uma música que parecia que era um negócio de um ponto e tal. E aí o palco ficava vermelho e aí pronto. Aí as mães já catavam as crianças e já levavam embora. Teve uma vez que a gente foi fazer lá em São Gonçalo. Porra, a gente feliz a beça. Primeira apresentação do espetáculo em São Gonçalo, nossa terra, no Sesc São Gonçalo. Dia das Crianças, o Sesc lotado, o espetáculo atrasou meia hora por causa da fila. E no meio do espetáculo já tinha metade da plateia. Porque a galera entrou desavisada. Eu não aviso, você avisa. Eu não aviso. Quer ver? Vem ver. É isso. E aí teve uma mãe, assim, eu lembro de eu estar na plateia e ouvir a criança falar assim, a mãe pegar, vamos, isso não é para criança. E o menino falar para a mãe, eu quero ficar. Aí ela, não, mas você não vai ficar. Ele levou o moleque embora, assim. E ele estava afim de ficar ali. E aí a gente entendeu que a conversa também era com os pais. E esse processo ensinou a gente a pensar nesse teatro afro-referenciado de uma maneira muito artesanal. Que a gente ia precisar pegar pedacinhos da nossa memória, da nossa trajetória e construir aquela cama de coisas assim. Eu acredito que o teatro ele é um caminho de diálogo muito poderoso. E pensar nessas temáticas dentro do teatro para criança é, de alguma maneira, fomentar uma discussão que precisa sair, inclusive, dos palcos também, né? Pensar como é que a gente discute sobre, por exemplo, racismo, sobre mitologia afro-brasileira para criança, como é que a gente burla os preconceitos que existem dentro com essas temáticas e, de alguma maneira, também eu acredito que o teatro ele é capaz de plantar sementes para que no futuro árvores cresçam muito fortes e continuem espalhando essas sementes antirracistas pelo Brasil e pelo mundo por onde passarem. Estou muito feliz. Estou diante de tantas crianças, tantas pessoas, crianças bobocas. Não. Bobas. Não, crianças bonitas. A criança se desenvolve também a partir do outro, coletivamente, através de jogos, através de brincadeiras, através do humor, através de um cuidado com esse desenvolvimento da criança. Para que é importante ter humor. O teatro ele é muito através do corpo, voz, imagens e ação. O humor também. O humor é sonoro, ele pode ser um humor gestual e humor corporal. Eu e o meu grupo estamos muito felizes e honrados de participar do projeto Ciclo de Teatro para Infâncias. Fizemos o espetáculo Bagunça, que foi o máximo. E hoje, nessa conversação, nesse compartilhamento de saberes, que o tema é humor no teatro para infâncias. Muito obrigado pelo convite, foi um projeto maravilhoso. Ajuda muito o aluno a entender melhor o espaço físico do teatro, o que é um corpo do teatro, o que o ator tem que fazer para se aprimorar
na parte de canto, dança, música. Cara, tá sendo muito incrível ter esse espaço de conversa sobre o teatro da infância, porque eu venho desse caminho de querer dar aula para crianças, eu amo as crianças, então resgatar isso sobre o teatro da infância é maravilhoso. É muito bom para minha formação ter aula com esse pessoal que muito me inspira. Esse projeto é um projeto lindo demais, de grande valia, e só tenho a agradecer a todos. É importante a gente saber, nas quartas-feiras que a gente tem de 7 às 9, sobre os processos, né? De grupos que também são da Baixada, né? Reforçando esse lugar da cultura na Baixada Fluminense, que é muito importante, né? Até para descentralizar esse lugar de centro-zona sul, né? Também as linguagens que a gente aprende aqui, como adaptações, acessibilidade, o lugar da periferia, que nós somos periféricos, então estamos longe de tudo, então é uma coisa que enriquece muito a gente no nosso aprendizado, e fazer o teatro, assim. O papel da Cern, para mim, é de um recomeço, é de um renascimento, assim. E eu me sinto muito agregado, assim, eu me sinto muito familiarizado na Cern. Eu fui muito abraçado aqui, isso é muito importante pra gente que é artista, pra gente se sentir nesse lugar de afago, de afeto, de potência, e saber que tem outros artistas incríveis também. A gente está aqui no ciclo Teatro para Infâncias, um projeto lindo que a gente está fazendo aqui em São João de Meriti, na sede do Instituto Cultural Cern. É uma iniciativa super bacana, super importante aqui da escola, né, de trazer espetáculos gratuitos. Todos os eventos que a gente faz até então aqui na escola são eventos gratuitos e é muito bonito ver a casa cheia todo domingo de manhã, com olhinhos brilhando, voltado para o público infantil. É diferente, né? Quando a gente começa a estudar teatro, é diferente a forma como a gente trata dos assuntos para as crianças, é diferente de como a gente fala com os adultos, né? Então aqui a gente está discutindo vários assuntos legais, como por exemplo, acessibilidade no espetáculo para crianças, como as crianças entendem a acessibilidade dentro do espetáculo, como que a acessibilidade ela pode estar não só para fora, né, assim, na plateia, mas como ela tá dentro do palco e ela também pode ser um lugar de contar uma história para as crianças. A gente disponibiliza fones, né, e aí assim, a gente fica ali atrás, tal, descrevendo toda a cena, tudo que tá acontecendo, né, e a gente não fala em cima das falas do personagem, a gente só descreve o que a pessoa não enxerga, não pode enxergar, né, que são as movimentações, os cenários, o figurino dos personagens, as ações, né, que estão acontecendo ali ao vivo, porque isso é o que importa, né? Se todos puderem ter acesso à arte, aí vai valer a pena, né? Foi maravilhoso poder apresentar Iparum aqui dentro dessa casa maravilhosa que eu amo tanto. Trazer pra cá, pra Cern, é especial pra gente, importante pra caramba movimentar o espaço e trazer Iparum pra esse espaço. Eu acho que a gente consegue envolver as crianças e fomentar nelas esse desejo de conhecer um pouco mais dessa tradição tão importante na história da nossa cidade. Esse espetáculo ele é muito importante na nossa trajetória, tá? Já foram provavelmente mais de 12 mil pessoas já assistiram esse espetáculo, tem uma carreira grande de festivais e editais. Então, pra gente é com muito afago que a gente está fazendo essa apresentação aqui hoje numa companhia coparceira da gente. Eu adorei a peça, é muito legal, todo mundo faz as coisas muito bem, eu amei. No final, várias pessoas ganharam doce, bala. A gente, como grandes amantes da cultura, a gente não podia deixar de vir prestigiar esse evento maravilhoso. Queria muito parabenizar toda a equipe e é muito bom trazer essa cultura para as crianças, essa coisa dos doces. E espero que vocês tenham vida longa, que possam levar essa tradição para muitas e muitas crianças. É muito importante a inserção das crianças nessa vida de teatro. É um ensinamento porque no colégio ela está vendo cordel, então aqui ela pôde vivenciar o cordel. Muito legal, que o homem virou o pássaro e nasceu de uma barriga. Fico muito grata que a Cern, que é uma escola daqui da Baixada, que possibilita a gente acesso a espetáculos tão valiosos, tão importantes, né, com temas que são tão importantes de serem discutidos, de serem refletidos.